bem-vindos ao Rato Bêbado. Aqui é o Sr. M, e dessa vez estamos com mais um manual de sobrevivência ao mundo moderno. Nesse episódio eu vou tratar de um assunto bem interessante. Claro, eu pensei nesse assunto assim, eu tava trabalhando e tudo mais, e apareceu alguns processos para avaliar e decidir. Então o assunto dessa semana vai ser decisão. Eu vou falar sobre decisões. No processo de tomada de decisões, querendo ou não, você só aprende a lidar com esse tipo de situação decidindo, ou seja, vivendo. O que eu vou fazer aqui é tentar adiantar a vida de vocês, estabelecendo alguns parâmetros para decidir de uma forma mais, eu diria, equilibrada, pendendo mais um pouco para o lado racional. Não sei se isso é o ideal, e é claro que tudo que eu falo aqui e tudo que nós falamos nesse canal, ela deve ser ponderada única e exclusivamente por você. Se surgir alguma consequência dos seus atos que você tomou baseado nesse canal, eu sinto lhe informar, mas a decisão foi sua e... Olha aí, já falando de decisão, hein, gente? E a gente sempre alerta, porque querendo ou não, o que eu falo aqui pode não servir pro seu caso. Então quem vai avaliar isso é você. Então vamos lá. Essa semana eu tive que tomar algumas decisões e tudo mais, e eu percebi que eu tenho um certo padrão para tomada de decisão. Que eu acho... Eu não quero soar arrogante, claro... Mas eu sinto que meu padrão de tomada de decisão até que é bom. Eu não cometo muitos erros e não atrapalho muitas pessoas usando esse modelo de tomada de decisão. Que, querendo ou não, quando a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo sobre as coisas, a gente percebe que é um estilo de tomada de decisão que algum filósofo já pensou ou coisa do tipo. Eu tendo a tomar as decisões classificando as coisas. Eu acho que torna as coisas muito mais objetivas e a gente evita tomar decisão baseada unicamente nas emoções. Então, eu tento sempre classificar as coisas. Nesse lance de classificar as decisões, classificar os objetos, classificar as coisas, classificar as situações que eu me encontro, eu percebi que existem uns 3 tipos de tomadas de decisões. Claro que existem mais, mas eu geralmente me encontro com esses 3 tipos. E provavelmente vocês também devem se encontrar recorrentemente com esses 3 tipos de situações. Tem uma 4ª, mas eu acho que ela não convém contar, porque é uma situação que eu chamo de situação impossível, que você só vai conseguir tomar na hora e é impossível prever ela. Então... Por exemplo, você escolher entre, sei lá, uma situação muito absurda e muito terrível. Escolher entre, sei lá, sua namorada, ou salvar sua namorada ou salvar sua mãe, tá ligado? E é óbvio que eu escolheria minha mãe. Que pesado. Eu espero que minha namorada futura, se eu tiver alguma, nunca escute isso, mas vocês entenderam. Mas se não tivesse opção, cara, é uma situação que não dá pra escolher nem pensar antes, tá ligado? Tipo, eu falei brincando aqui, mas sério, tipo... É uma situação que é impossível, você não quer tomar esse tipo de decisão. Então essa 4ª situação, eu vou excluir ela desse vídeo, tá ligado? Porque ela não é recorrente e ela não vai aparecer assim com tanta frequência na sua vida. E eu espero que não, porque é uma merda. Então vamos lá. Eu classifico 3 tipos de decisões existentes. E é óbvio que ela vai seguir aquele mesmo modelo de classificação simples, saca? De tipo, do complexo até o mais simples. Então vamos lá. Eu tenho as 3 tipos, são a fácil, a média e a complexa. A decisão fácil é aquela que não interfere com ninguém, saca? Tipo, que só vai interferir em você mesmo, como por exemplo, você quer sorvete de baunilha ou chocolate, tá ligado? Tá, é muito idiota ponderar e colocar isso aqui, mas existem decisões da vida que são desse naipe aí, são bem ridículas, sabe? Você quer ir meio-dia ou meio-dia e meia? Claro que você vai ponderar a sua rotina, vai ponderar seus gostos, mas são decisões de menos complexidades, sabe? E nisso nós passamos para as decisões médias. O que seriam as decisões médias? São aquelas que possuem um certo tipo de complexidade, mas não afetam de maneira profunda as pessoas à sua volta, ou a você mesmo. Eu tenho um exemplo disso que eu coloco porque eu tive uma adolescência meio merda. Falar pra vocês. Eu ia em algumas festas que eu, querendo ou não gostava, mais para agradar meus amigos, e isso acabava me chateando um pouco. Então eu meio que tomava umas decisões que eu devia pensar um pouco mais, e com o passar do tempo que eu fui crescendo, eu fui evitando de ir nessas festas porque sempre dava merda. Então eu costumo falar que na minha adolescência eu agia pela emoção, e agora eu tenho mais uma ponderação. Por quê? Agora eu vejo, tipo, festa dá merda, se dá merda não vale a pena, então não vou. Por mais que isso chateie um pouco meus amigos, mas não vai acabar com a amizade, sabe? É aquele tipo de decisão que afeta um dos lados, tanto a emoção quanto a razão, mas você tem que tomar. Mas no fundo mesmo, ela não tem um impacto
um impacto, um alcance um alcance considerável. Eu não sei se vocês entenderam, mas é aquilo que afeta só as pessoas à sua volta, mas não de uma maneira profunda ou complicada, que não dê pra resolver depois ou coisa do tipo. A exemplo desse das festas e tudo mais, quando eu era adolescente é burro, sinceramente. Se você é adolescente aí, a gente tem aquela mentalidade, eu tinha pelo menos, e você tem provavelmente, aquela mentalidade de que você tem a razão de tudo. E eu vou adiantar, você não tem. Então assim, eu ia em festa pra zoar e tudo mais, mas eu no fundo eu não gostava, eu acabava, criando problemas pros meus amigos por conta disso. Tá, meu pai me ligou aqui, eu vou voltar a falar. Não lembro onde eu tava exatamente, mas eu lembro que eu tava falando que você adolescente não sabe o que tá fazendo e tal, e que eu tava em festas, eu ia mais pra agradar meus amigos e tudo mais, e no fundo eu via que eu não tava lidando bem com isso estava me afetando de maneira negativa. Então eu resolvi ponderar as coisas. Por mais que isso afetasse meus amigos, eles ficavam chateados por eu não ir nas festas e tudo mais, se você explicar por que você decidiu isso, eu acredito que eles vão compreender. Você não tem que se forçar a fazer certo tipo de coisa, você não tem que se forçar a ir em festa, você não tem que se forçar a nada. Se você dialoga com seus amigos e eles compreendem isso, você tem que tomar essa decisão de não ir numa festa, por exemplo, que era no meu caso. E se seus amigos não compreendem que isso tá te fazendo mal, eu vou falar que eles não são seus amigos mesmo. Felizmente os meus amigos compreenderam e eles sempre me convidam às vezes pra ir em algum evento e tal, mas eu acabo, a maioria das vezes, recusando e outras vezes eu acabo indo claro que pra equilibrar a balança, senão eles vão me abandonar, mas eu pondero muito a balança pra, eu vou em evento que não dá problema e tal. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão. Agora temos aquelas decisões complexas, que eu vejo que a maioria das decisões complexas que a nossa geração toma pega um caminho completamente merda, porque a gente tem esse imediatismo. E é algo que eu critico muito nessa geração, que inclusive é a minha, porque a gente quer tudo na hora, saca? A gente quer responder na hora, a gente quer sair da faculdade e ganhar dinheiro, sabe? A gente quer completar 18 anos e ter um carro, sabe? E eu sinto lhe informar, com 18 anos a única coisa que você homem vai conseguir é entrar no exército, que vai ser uma merda, e você, mulher, a única coisa que vai conseguir é, nada, porque você completa 18 anos é a mesma coisa que ter 17. E é uma merda. Não muda nada na sua vida. E quando a gente chega, na juventude, e você vê esse tipo de decisão que você demanda tempo pra tomar, e, sei lá, você quer responder na hora, você acaba fazendo merda. Então quando você se encontra diante de uma decisão que você tem que tomar, e é de uma situação complexa, deixa eu pensar num exemplo aqui. Por exemplo, eu já tive amigos que, sei lá, eu tive que tomar a decisão ou de pedir perdão ou de perdoar, sabe? Então, se você tomar essa decisão de imediato, muitas das vezes pode dar merda. Ou você pode perdoar algo imperdoável e continuar num ciclo da pessoa vacilar com você, ou você pode não perdoar uma pessoa, eu tô dando exemplo, tá, gente? Ou você pode não perdoar uma pessoa que pode fazer uma falta imensa na sua vida, ou você pode não perdoar uma pessoa por um motivo idiota, sabe? Que eu já fiz isso, infelizmente, e eu me arrependo profundamente. Existem decisões que você não pode tomar na hora. Não é errado você parar pra pessoa e falar: olha, por mais que você tenha me magoado, coisa do tipo, ou eu tenha te magoado, eu tenho que ter um tempo pra mim e eu tenho que pensar sobre. E eu acredito que, querendo ou não, da segunda e, sei lá, do médio até o complexo, você tem que demandar um pouquinho de tempo pra pensar. Quanto mais complexo a questão, você precisa de mais tempo. E não precisa se sentir pressionado. Muitas das vezes a gente toma decisão na hora porque a gente está pressionado. E isso é burrice, sabe? Isso é errado. Você não pode fazer isso. Infelizmente é uma coisa... As decisões da vida, elas... Gente, falar sério pra vocês, na moral. Quanto mais você cresce, mais complexo fica e mais difícil de lidar com as decisões se torna, vai ficar, sabe? E querendo ou não, as coisas vão ficando complicadas e as decisões que a gente toma muitas das vezes não dão pra voltar atrás. Então eu acho que isso é algo importante que você deve refletir um pouco, sabe? E eu tô falando isso com um tom sério porque agora eu comecei a rir e acabei com um tom sério, porra. Mas assim, muitas das vezes as pessoas, os jovens, os adolescentes não conversam com os pais e isso acaba que você perde muita experiência, querendo ou não. Existe um ciclo onde os mais velhos devem ensinar os mais novos a lidar com as situações da vida, e isso não acontece mais.
Sério, tipo, como foi a última vez que você parou pra conversar com seu pai sobre questões da vida? Pensa nisso, reflete. E tipo, infelizmente a nossa geração tem uma quantidade de pais que tentam blindar os filhos de um futuro ou da realidade. E isso tá afetando completamente o nosso id, o ego e o superego. Eu entrei em Freud agora porque, tipo, essa questão das decisões permeou muito Freud na questão do id, do ego e do superego. O que é a tomada de decisão? É você ponderar. E o id e o ego e o superego é basicamente a ponderação. Você vai ponderar entre a sua compulsão e as leis morais que existem à sua volta. Então, assim, por mais que o mundo seja esse lugar cruel, se você tomar as decisões boas, você vai lidar bem com a situação, sabe? Então eu acho que é isso que eu queria passar pra vocês hoje. Tipo, os manuais de sobrevivência ao mundo moderno são uma conversa mais curtinha, mais rápida, que tentam passar um fundo de moral, mas é porque eu vejo isso. Tipo, eu trabalho na advocacia, eu vejo esse tipo de situação, inclusive entre adultos, que não sabem resolver a situação, que foram blindados pelos pais e não sabem lidar realmente com a situação, não sabem decidir as coisas. E inclusive essa semana eu vi um caso assim aqui no escritório e tipo, eu fiquei muito chocado. São pessoas que são manipuláveis facilmente, são pessoas que tentam imediatamente responder as coisas e acabam complicando ainda mais. Então, assim, antes de tomar qualquer tipo de decisão, até a mais simples, sabe? Tenta pensar um pouquinho, tenta pensar 2 vezes antes de tomar qualquer tipo de decisão. Sério. Isso vai te livrar de muita merda, vai te livrar de muita situação ruim. E por mais que as pessoas exijam que você tome uma decisão imediata, demore o tempo que for necessário para escolher a melhor opção. Sério. E é isso. Eu acho que eu passei a experiência aqui que eu tenho diariamente. Eu vejo muita picuinha na justiça. A justiça se tornou a indústria. Se vocês pesquisarem a indústria do dano moral, vocês vão entender o que eu tô falando. Existe muita picuinha, muita coisa que poderia ser resolvida com uma simples conversa e uma simples tomada de decisão. Então, assim, eu vejo aqui no meu trabalho que as pessoas não sabem mais fazer isso. Tipo, conversar, não sabem pedir um tempo para pensar, não sabem pensar a respeito das decisões. Então é isso. Eu acho que eu passei a mensagem que eu queria passar mesmo. Entre a razão e o coração, você vai ter que ponderar. Às vezes você vai ter que agir com a razão. E, tipo, só com a razão. Às vezes você vai ter que agir só com a emoção mesmo. Só que a ponderação, antes de agir só com a razão e antes de agir só com o coração, e antes de agir com os dois equilibradamente, pense. Você tem essa cachola aí na sua cabeça pra pensar. É isso. Eu acho que eu passei tudo aqui que eu queria passar. Passei tudo que eu queria passar. Eu tô sendo redundante também. Desculpa aí, galera. Isso é aplicável a toda situação da vida. Eu fico comentando muito com meus amigos, porque, tipo, aqui na minha cidade eu vejo muita pessoa nova, sabe? Tipo, muito nova mesmo, de ensino médio, grávida e, tipo, com filho de colo. Eu tenho certeza que eles se tivessem pensado um pouco mais antes de agir, se tivessem refletido. E, claro, eu não vou livrar os pais da responsabilidade, não. Falta de conversa com os pais também, os pais conversaram com os filhos. Mas eu creio que se eles pensassem mais nisso, nessas questões de conversar com a voz da experiência, que são nossos pais, nossos avós e tudo mais, muitas decisões seriam evitadas, assim, muitas decisões ruins seriam evitadas. Então é isso. Converse com seus pais, tenta conversar com as pessoas mais velhas com mais frequência. Claro, eu vou falar isso com pessoas da sua família, obviamente, porque o estranho você não deve conversar, vai se fuder se você tá conversando com gente estranha, mais velha. E sábio é aquele que vê a merda dos outros e aprende. Então, com certeza, a experiência, se seus pais tiverem experiência, eles fizeram muita merda, provavelmente. Então você tem que aprender com isso. É isso. Tomem boas decisões e fiquem bem aí. Até mais. Beijos. Falou.